Ângela e esse é meu trabalho de literatura. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vim falar sobre o poema Os Ombros Suportam o Mundo, do poeta Carlos Drummond de Andrade. É necessário saber que esse livro está incluso, esse poema está incluso no livro chamado Sentimento do Mundo. Logo, ele é dividido em partes e o poema em questão está incluso na parte chamada Praça de Convites, que tem um cunho social. O Carlos Drummond de Andrade, ele era um homem politizado, ele era esquerdista, ele participou do Partido Comunista, então ele abordava nos seus textos, nos seus poemas, nos seus livros, questões que envolvesse a sociedade, o sentimento dela, as mazelas que ela sofria, etc. Esse poema ele foi escrito no final da década de 30, então está incluso aí nessa época a Segunda Guerra Mundial, além de pertencer a esse período à Era Vargas. Só que vale ressaltar também, né, antes de finalizar essa minha fala e iniciar a leitura, que o livro foi publicado em 1940. Então, assim, ele começou a escrever em final da década de 30, mas ele só publicou em 1940, onde já está inclusa a questão do processo de industrialização no Brasil. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem na velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer, chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Então, de início chega um tempo, mas que tempo é esse? É o tempo, ele fala posteriormente, é o tempo sem amor, é o tempo sem Deus. Como eu disse, ele escreveu esse poema na época que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, então refletia isso no Brasil e no mundo, essa questão de não se preocupar mais com emoção, com amor, só se preocupava na guerra, não tinha mais a procura pelo divino, o divino foi deixado de lado. Isso inclui também a questão da industrialização no Brasil, onde o amor só inútil, como o poeta escreveu, o amor, porque o amor resultou inútil, porque se você está preocupado com o trabalho, com o desenvolvimento, com a guerra, você não se preocupa com o amor, você não se preocupa com o divino, você só se preocupa com aquilo, com a execução da ação. Nota-se a solidão, mas não é uma solidão indesejada, é uma solidão que o poeta escolheu ter, porque já demonstra uma maturidade, demonstra que ele não quer sofrer por sentimentos, ele não quer mais ele não quer mais ficar sofrendo o sentimento do próximo, então ele se fecha, ele fica sozinho. Aquilo para ele não é visto como algo ruim, muito pelo contrário, é algo muito bom. Também tem a questão do ficaste sozinho, a luz apagou-se. A meu ver, essa luz apagada seria a felicidade, seria essa preocupação com os sentimentos, essa preocupação com o próximo. Então algo apagou dentro dele, algo que ele não deixa incluso, mas fica algo assim que podemos sim interpretar dessa maneira que eu falei. Mas não sei se vocês vão interpretar desse jeito, eu interpretei assim, aqui. Ou seja, então, a velhice nessa estrofe, ela não incomoda mais. E tem um entrelaçamento entre a velhice e a juventude, onde ele acredita que o que liga eles é o mundo, é a esperança de que vai ter uma geração melhor, devido ele utilizar palavras depreciativas como guerras e discussões em edifício.
O poema acredita que a vida continua. Assim, ele vê que nem todos se libertaram ainda, por isso que a vida está como está naquela época. Ele é um poema que ele consegue ser abordado em diversas épocas, porque é um tema que ainda não saiu de questão. Você não precisa estar na Segunda Guerra Mundial para interpretar esse poema e vivenciar o que ele retrata. Porque, como ele falou, as pessoas ainda não se libertaram dessa ganância, dessa busca por mais e mais, dessa ganância capitalista, dessa falta de sensibilidade. A Maria começou a falar. Vamos fazer uma comparação, um entrelaçamento entre o poema do Carlos Drummond com o Carpe Diem. O Carpe Diem é viva a vida como se não houvesse amanhã, viva a vida hoje, é isso. E o poema do Carlos Drummond, ele fala que viva a vida de uma forma prática e pura, é isso. Então tem uma relação entre a poesia classista Carpe Diem e o poema do Carlos Drummond. Enquanto não houver homens livres, nunca terá uma... No caso, a gente nunca vai viver uma vida pura, sempre vai ser uma vida com angústia, com pessoas fracas que não vão ter vamos dizer assim, não vão ter uma vontade de apreciar a vida da forma mais pura. A meu ver, eu gostei muito desse poema porque ele foi escrito durante uma guerra, né? E assim, ele pode ser lido e pode ser comparado com os dias atuais em que, assim, as pessoas não se importam com as outras, as pessoas vivem apenas para ganhar mais e mais. Para o Luke tá latindo. E além disso, esse poema ele faz essa metáfora do os ombros suportam o mundo, porque no caso o ombro seria a pessoa em si e suporta o mundo seria as dificuldades em que está enfrentando, a pessoa suporta tudo, sabe? É isso. Essa foi a minha análise do poema Os Ombros Suportam o Mundo, espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Se você interpretou igual eu, se você entendeu, ok, se não entendeu, uma pena. É isso aí. Obrigada pela atenção. Sim.